Olá, boa noite. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre surdez. Eu sou mãe de um aluno surdo, também sou interlocutora de Libras, sou pedagoga, eu tenho pós em educação especial e o ProLibras nível superior. O que eu percebi como interlocutora em sala de aula? Que quando o aluno surdo ele tem os alunos em volta que consegue socializar, que sabem Libras, ele se sente feliz. Ele acaba tendo um resultado bem melhor. Por quê? Às vezes ele não quer ali perguntar toda hora pro interlocutor, né? E com amigo, às vezes ele se sente mais à vontade de falar alguma coisa, de perguntar, ou até mesmo ensinar. Eu vejo situações em que o aluno, ele ajuda o outro, né? Então ele se sente capaz, ele se sente protagonista. E isso é primordial. Eu acho que assim, quando tem alunos que se interessam, que querem aprender, ou até mesmo um professor que sabe um pouco, ele não precisa dominar Libras, né? Mas ele vem, fala de frente para o aluno, ele consegue ter essa interação, o aluno ele se sente importante com isso, né? Então, assim, a socialização com alunos que saibam Libras e professor também é super importante e faz uma diferença enorme na hora do ensino e aprendizagem de cada aluno. Eu sou mãe de um surdo, também sou professora de Libras e interlocutora de Libras. Mas foi como mãe que foi o meu papel mais difícil. Por quê? Vivenciar assim, no começo de primeiro a quarto ano, ele não teve intérprete em sala de aula. Então, o que? Eu fui estudar, eu fui correr atrás para poder ajudá-lo, né? Para fazer essa ponte, essa mediação. Algum conteúdo que ele não entendia em sala de aula, alguma coisa que ele não conseguia entender, ele chegava em casa já me perguntando. Então, assim, eu sempre tive essa missão de poder encorajá-lo e tentar explicar para ele, para que ele entenda. A partir do quinto ano, ele já começou a ter intérprete em sala de aula. Eu percebi que isso teve uma mudança extraordinária na vida dele. Por quê? A hora que ele tinha dúvida, ele tinha alguém ali próximo para perguntar. Isso mudou também até a relação que ele teve com outros alunos. Por quê? Ele acabou tendo a oportunidade de socializar. No quinto ano, os alunos aprendem super rápido. Então, esses alunos, amigos dele, acabaram aprendendo Libras, se interessaram e começaram a aprender Libras. Nisso, assim, eu percebi que teve uma mudança, né, na vida dele, ele se sentindo protagonista, se sentindo importante e também podendo ter essa comunicação com outros alunos, né, em sala de aula. Chegou no ensino médio também, ele teve mais uma dificuldade, porque chegou no segundo ano do ensino médio, não tinha intérprete, e eu precisei atuar como intérprete de Libras do meu próprio filho. Então, assim, foi uma situação que foi difícil. No primeiro momento, assim, os alunos não entendiam. Ele sempre teve uma boa escrita, sempre foi bem na escola, graças a Deus, ele sempre foi bem. Mas se ele tirava 9, 10, não era porque ele conseguiu, era porque a mãe dele estava ali, porque ele tinha uma intérprete que era professora. Então, assim, até os alunos perceberem como profissional, eu tive que conquistar esse espaço também. Eu tive que, andei faltando alguns dias, teve dia de ter prova e eu faltar de propósito mesmo, porque eu sabia que ele já tinha conhecimento sobre o assunto, para ele poder fazer a prova e eles perceberem que ele conseguia se virar sozinho. Então, assim, o surdo ele sempre tem que estar provando as coisas, né?
Aí depois ele foi para a faculdade, ele foi fazer engenharia agrícola e ambiental na Federal. Aí eu pensei, bom, agora é Universidade Federal, tá tudo tranquilo, vai ter intérprete, vai ser tudo, correr tudo bem. E não correu também. Chegou lá, ele não tinha intérprete. Ele conversou com o reitor, com o coordenador, que era um direito dele que estava sendo negado, que ele tinha direito, que ele queria intérprete, era uma necessidade dele e um direito também. No decorrer de uma semana, deu certo, conseguiu um intérprete. Mas assim, é uma situação que sempre tem que lutar, sempre tem que correr atrás. Então, assim, você tem que ir oportunizando para que o surdo seja independente, que ele corra atrás de seus direitos, que ele seja protagonista da sua vida. Olá, boa noite para todos, mas talvez seja bom dia para vocês. E nós estamos gravando esse vídeo aqui para o ATPC, e o tema do ATPC será deficiência auditiva. Então, aqui eu tenho comigo professoras das salas de recurso e tenho também algumas interlocutoras de Libras. Então, é um prazer hoje ter vocês aqui, meninas, todas vocês, para a gente trocar uma ideia a respeito de deficiência auditiva. E na medida em que vocês forem falando, vocês podem ir se apresentando. Eu já vou começar com a primeira pergunta para Eliane Scarazati, tá bom? Então, eu sou a Eliane, eu sou professora, né, pedagoga, trabalho na sala de recursos e eu estou na Escola Valdemiro Natal. Certo. Você consegue definir, existe diferença entre deficiência auditiva e surdez? Na verdade, eu não costumo fazer essa diferença. Tá. Mas algumas pessoas realmente perguntam para a gente, né? Qual é a diferença, né? Então, eu costumo falar assim, o surdo é o que usa a língua de sinais, né? E o deficiente auditivo, ele não usa, né? Então, assim, às vezes ele ouve um pouco, né? Então ele consegue falar com mais facilidade. E às vezes, se ele não ouve praticamente nada, às vezes ele não fala nada. Pode acontecer o contrário? Sim, pode acontecer de quem não ouve nada conseguir falar oralmente, não usar a língua de sinais. Mas a gente indica sempre o uso da língua de sinais. Legal. E a gente vai falar um pouquinho mais depois de oralização. A Eliane, o que é a sala de recurso? Para que ela serve? O que vocês fazem lá? A quem vocês atendem? Que é uma sala de apoio. Então, a gente atende os alunos que têm uma deficiência auditiva, seja ela qual for, porque muitas pessoas me perguntam isso, né? Ah, ele ouve um pouco ou ele não ouve nada. Todos, a gente atende a todos. Sim. Ele fala, a gente atende. Ele usa língua de sinais, a gente atende. Né? Então, a gente atende esse público e ela serve para quê? Para a gente estar trabalhando com esse aluno a defasagem que ele tem e foco da potência que ele tem, né? Sim. Então, a gente vê o que ele sabe, o que ele não sabe e o que a gente precisa trabalhar. Então, muitos alunos surdos chegam para a gente com a alfabetização incompleta. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai trabalhar nessa parte, vamos melhorar aí a alfabetização para que ele consiga pelo menos ler e entender o que ele está lendo. Importante a gente colocar, pessoal, que não é uma sala de reforço. O conteúdo é trabalhado em sala de aula regular. A sala de recurso é uma sala de apoio especializado que trabalha com possibilidades de atendimento de acordo com a deficiência desse aluno e ela trabalha com o desenvolvimento das habilidades, não necessariamente de conteúdo. Kelly, como o professor da sala de recurso e o professor da sala regular podem trabalhar juntos? Meu nome é Kelly, eu trabalho no Vitor Brito Bastos, sou especialista da sala de recursos. Hoje eu atendo 15 alunos, 5 lá do Vitor e 10 de Rio Preto e região. Né? Em relação à pergunta, é muito importante essa articulação entre o professor da sala de recursos e o professor no ensino regular, e também, não só disso, o professor da sala de recursos com o interlocutor. Bom, é muito importante porque, assim, eu preciso estar sabendo o que está acontecendo lá no ensino regular, né? Então,
como que eu vou ficar sabendo? Ou tendo contato com o professor, né, do ensino regular, ou com o interlocutor. Eu vou contar uma breve história que aconteceu comigo, e que vai ficar bem claro qual é essa importância, através dessa situação que aconteceu lá no Vitor, né, eu tenho, para mim, facilita eu estar lá dentro, né, e ter contato com os professores. Numa TPC que eu estava tendo, o professor de matemática, vou falar o nome dele, né, é o Adilson, que merece mérito, e vocês vão saber por quê. Ele falou para mim, falou assim, Kelly, eu vou dar um conteúdo novo. E eu preciso estar sabendo o conteúdo, porque se precisar de alguma ajuda, eu fico sabendo, né? E aí ele falou assim para mim, eu vou trabalhar adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, né? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que explicar como chega um denominador comum, fazendo o MMC, para depois fazer a adição ou a subtração da fração. Eu, na hora, quase pirei, mas não demonstrei, claro. Aí ele falou assim, não, que ele é simples. Ele tinha tirado o xerox de uma atividade que ele ia passar e tinha um exemplo logo em cima de como ele ia passar. E ele me explicou, olha, eu vou fazer o método da borboleta. Eu falei, borboleta, né? E na minha época não existia isso. Eu falei, ele falou, não, mas é super fácil. Então ele foi explicando, a didática dele foi super visual, porque ele foi explicando que ele tinha que primeiro multiplicar embaixo, depois ele multiplica assim na lateral, e foi formando o desenho de uma borboleta, que para ele, os surdos, o visual é super importante. E aí eu fui para a sala de aula com eles, já tinham visto lá na sala com a interlocutora e com o professor, e depois eles foram comigo. E aí eu fui falar para eles estavam com dúvida ainda, né? Então aí eu fui, passei... E com o que foi importante? Eu saber como ele usou, qual a didática que ele usou. Porque eu ia ensinar de uma outra forma. E eu poderia estar confundindo a cabecinha dele. Porque era uma forma totalmente diferente. E eu sou leiga no assunto, né? Então, eu acho isso muito importante, né? A gente ter o contato com o professor, porque a gente não domina todas as áreas, né? Então, foi uma experiência muito legal, né? Mas a prioridade na sala de recursos, a gente dá mais prioridade para a língua portuguesa, né? Que seria a segunda língua, e a Libra, né? Está trabalhando na Libra também. E, às vezes, a gente dá uma mesclada com matemática também, quando tem dificuldade. Mas, às vezes, aparece o conteúdo que ele tem dificuldade, aí o interlocutor passa para mim, para eu trabalhar lá na sala de recursos também. Então, eu acho que é fundamental esse contato, essa articulação. Certo. Como é que a gente trata essas pessoas? Como é que a gente se refere a essas pessoas? Posso chamar de surdo-mudo, por exemplo? Posso chamar de surdo? Posso chamar de deficiente auditivo? Como é que eu vou... qual é a maneira correta de falar com essa pessoa? Depende muito da pessoa, né, do aluno, né? A maioria não gosta de ser chamado de deficiente auditivo, a maioria gosta de ser chamado de surdo, tá? Não existe surdo mudo, mesmo porque o mudo é aquele que tem problemas nas cordas vocais, né? Ele é surdo, né? Então, o termo que a maioria, né, eles preferem ser chamado de surdo mesmo. Não existe surdinho, não existe nada de coitadinho, né? É somente surdo. Mesmo aquele que é leve, eu posso chamar de surdo? Então, depende, né? Tem algumas mães que não gostam. Então, a mãe já chega falando assim, olha, meu filho é deficiente auditivo, né? Então, assim, o deficiente auditivo, ele tem um resíduo auditivo, né? Geralmente, ele é oralizado. Tem alguns que até utilizam a Libras porque querem, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, mas no geral, né, eles gostam de ser chamados de surdos. Quer falar, Patrícia? Eu sou Patrícia, sou professora interlocutora e trabalho, né, este ano lá na escola Nair Santos Cunha com um aluno do 8º ano. E eu gostaria, assim, de colocar que em relação à deficiência auditiva e surdez, a deficiência, há muitos e muitos anos atrás, né, quando eu iniciei, a pessoa surda era
deficiente auditiva, porque a gente tinha uma visão mais clínica, né? Hoje não. Hoje, com Libras, né, eles têm a comunidade surda própria deles, né, tem a Libras como língua, né, então é essa a diferença que eu acredito que seja entre os dois termos, né. Então, a Patrícia falou uma coisa legal que eu me lembrei sobre a cultura surda, né? Então, a maioria dos surdos, quando eles entram, aprende a língua de sinais e começa a conviver mais com os surdos, eles não querem mais ser chamados de deficientes auditivos, né? Eles querem ser chamados de surdo. Porque quando você fala em surdo, você fala de toda uma cultura, você não salienta a deficiência. A deficiência, ela só faz parte da pessoa, mas ela não pode resumir essa pessoa. Né? Ela é muito mais do que isso. Débora, pode se apresentar e aí só complementar, explicando um pouquinho mais se o surdo é mudo ou se não é mudo. Sim, meu nome é Débora, eu sou interlocutora e trabalho no Leonor Carramona com o 3º ano do EJA, com adulto, né? Em relação à questão do surdo ser mudo, é muito equivocado isso, né? Mas também é falta de informação, né? E, na verdade, isso na comunidade não existe, né? Nós temos muitos surdos oralizados, mas também temos que respeitar essa opção. Existe essa grande diferença, que uma coisa é você não ouvir, outra coisa é você não falar. Como ele tem a língua própria, que é a Libras, não existe a necessidade da obrigação dele ser oralizado. A pessoa não fala adequadamente porque não ouve, né? Então, sem conseguir ouvir, fica difícil aprender a falar. Mas não pode ser chamado de mudo, até porque eles vocalizam, né? Existem sons que ele produz. Pessoa para ser muda, a situação é bem mais rara. Isso. Tá joia. Aí a Patrícia vai complementar a Débora, explicando para a gente o que é o surdo oralizado. O surdo oralizado, ele se comunica pela fala. Tá? Eles podem, inclusive, tanto ter nascido já com uma perda auditiva, ou então, que eles chamam de pré-lingual, ou também com uma perda auditiva depois de ter aprendido a ler, a escrever, a falar, né? Que geralmente, às vezes, é na velhice ou algum outro problema. E ele, geralmente, ele se comunica, então, oralmente, né? E ele faz leitura labial. Porque, inclusive, ele também tem que ter muita atenção com ele dentro de uma sala de aula. O professor não pode ficar de costas para ele tem que ficar num lugar onde ele consiga ver bem o professor. E ele também pode usar o aparelho auditivo ou também o implante coclear que existe, né? E essa escolha, é como a Débora falou, ela é individual. Isso é um treino, né? Com fonoaudióloga, tem que ser pequenininho, né? Com aparelho auditivo. Também não é todo surdo que consegue falar. Quando eu comecei a trabalhar com surdez, foi em classe especial. E na época, nem vou falar que ano que foi, tá? Na época... A Patrícia é a prata da casa. Na época, quando eu iniciei meu trabalho, era oralização. Era treinamento fonoarticulatório, era ditado, leitura labial. Olha, os coitadinhos sofriam. Até chegar hoje, graças a Deus, com a língua deles, né, que eles estão bem melhor, né, graças a Deus. Então, o que a Patrícia estava falando, né, que a gente trabalhou, peguei essa época também, né, um pouquinho dessa época, e quando eu comecei a trabalhar com língua de sinais, trabalhava escondido, né, fechava a porta e conversei com uma ou outra mãe que eu sabia que dava para conversar, e comecei a trabalhar com língua de sinais com eles, mas escondido, a escola não sabia, ninguém sabia. Eu queria complementar mesmo do aluno oralizado, que a gente tem que pensar
que não é porque ele é oralizado, porque ele tem resíduo, que ele vai ouvir bem dentro da sala de aula. Não é porque ele ouve um pouquinho, porque ele usa um aparelho, né, que ele está ouvindo tudo que está acontecendo, que ele está compreendendo tudo. Né? Porque, assim, o professor virou de costa, ele já não entende mais. O professor virou a cabeça para o lado, ele já não entende mais. Porque, além dele de estar sendo esse resíduo auditivo, o aparelho está ajudando, mas ele faz a leitura labial. E ainda, para ajudar, tem todo o barulho da escola, da sala, né, que atrapalha, né? Às vezes eles ficam tão incomodados, né, com o barulho de tudo, que eles desligam o aparelho. Sim. Né? Ele está com o aparelho, mas está com o aparelho desligado. Então, Sim. tem toda... Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E aí a Dani vai explicar para gente o que é Libras, Dani? Olá, eu sou a Daniele, eu trabalho na cidade de Uchoa e eu atendo um aluno surdo no terceiro ano do ensino médio. Então, para falar, né, do que é Libras, vou falar um pouquinho assim, que a língua de sinais, ela é própria de cada país, ela não é universal. E por isso nós temos a Libras, que é a sigla da Língua Brasileira de Sinais. Então, os nossos surdos brasileiros, eles têm acesso a essa língua, que não é uma linguagem, é uma língua porque ela possui semântica, morfologia, ela possui sintaxe, ela tem uma gramática própria, né? Uma estrutura, e por isso ela é língua, inclusive reconhecida pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e foi uma lei assim que veio como uma grande conquista para a comunidade surda. E ela não é uma linguagem, é extremamente errado a gente falar de uma linguagem, vai muito além disso. Existe uma estrutura, é uma língua, tudo que as línguas orais possuem, a língua de sinais também possui, tá? E será que todo surdo deve aprender? Né? Às vezes a gente pensa assim, mas o surdo é oralizado. O ideal é que todo surdo ele se comunicasse em Libras. Por quê? Porque é uma língua que ela atende à necessidade visual e espacial que o surdo tem. Mas, na realidade, a gente vai se deparar com sérios atrasos e vários fatores que acaba trazendo esse entrave, e hoje a gente não tem toda a comunidade surda se comunicando em Libras, mas uma grande maioria e um grande avanço também, né? O ideal, assim, alguns especialistas dizem que é bacana que os pais fiquem atentos ao teste da orelhinha, porque se uma criança é detectado que realmente ela tem a surdez, seja grave, seja grau leve, moderado ou profundo, a partir dos 6 meses, essa criança ela já pode começar a desenvolver o aprendizado da Libras. Isso vai facilitar, assim, de forma exponencial todo o desenvolvimento cognitivo dessa criança, inclusive, né? Porque o surdo, se ele só tem a surdez, não tem nenhuma deficiência cognitiva, ele é totalmente capaz de aprender, né? Ele é inteligente, ele pode desenvolver muito bem a língua, assim como as crianças desenvolvem a língua oral, a criança surda vai desenvolver a Libras. Legal. Qual é a melhor forma da gente ensinar para ele os conteúdos escolares? Qual é, assim, alguma coisa bem generalizada mesmo, não precisa ser específica? Explorar o visual, porque o surdo é visual. Então, quanto mais recursos visuais, quanto mais exemplos concretos eu puder fornecer para esse meu aluno, eu vou proporcionar um melhor aprendizado, uma melhor compreensão daquele conteúdo. Às vezes, vou pegar um exemplo aqui no ensino médio, talvez o professor da disciplina de química, um exemplo. Nossa, é complicado, será que o meu aluno surdo vai entender química? Mas se eu estiver falando de temperatura, eu posso levar um termômetro para a sala de aula, né? De repente, mostrar ali diferentes temperaturas, um cubo de gelo, uma água quente, e mostrar ali, né, no visual. Então, recursos simples que podem auxiliar de forma, assim, muito, muito, muito profunda o aprendizado do aluno surdo. Então, o surdo aprende sim.
É claro que cada indivíduo, assim como os alunos ouvintes, assim como todos nós, tem as suas limitações, tem a sua forma de aprender, né? Nós não aprendemos todos da mesma maneira, né? Então, não é mais explorar o visual é o recurso importantíssimo para os nossos alunos surdos. Kelly, por que um texto escrito por um surdo tem tantos erros na construção? Por que o texto do surdo é tão diferente? Primeira coisa, quando a gente pega um texto, uma produção de texto de um surdo, nós não podemos esquecer de uma coisa. A língua dele materna é a Libras. E a Libras é totalmente diferente. A Daniele já falou um pouco agora. Ela tem uma gramática própria, ela tem uma sintaxe própria, né? Só para exemplificar, na Libras não conjuga o verbo, ele aparece no infinitivo, né? Não tem preposição, não tem gênero, tá? Então, o surdo, quando ele vai começar a produzir um texto, ele vai procurar escrever de acordo com a língua dele. Um exemplo, eu não sei nada de inglês. Se pedisse para eu fazer um texto em inglês, o que eu iria fazer? Primeiro eu ia produzir na minha língua, que é a língua portuguesa, minha primeira língua, e depois iria tentar passar para o inglês, utilizando a mesma estrutura. Tentando utilizar, né? Que nem no inglês, usa-se primeiro o adjetivo e depois tem o substantivo, verde carro, né? E no português é o contrário, né? Sim. E o surdo também faz essa troca. Ele também sinaliza verde carro, tá? Então, é por isso que quando a gente pega um texto, tem tantos erros, mas ele está procurando escrever de acordo com a gramática da língua dele, né? Então, o que eu peço assim, para os professores de língua portuguesa, principalmente, né? Porque quando eles vão pegar uma produção de texto, a primeira coisa é olhar com olhos da língua portuguesa, né? Então, na hora de avaliar, tem um olhar diferente, né? Tem coerência, né? Tem coerência com o que o professor pediu, tem começo, meio e fim. Ele passou, ele conseguiu se expressar, né, dentro do que o professor pediu, é por aí que ele vai começar a avaliar. É claro que depois entra a coesão, nós vamos fazer, passar para o aluno que existe a diferença. Eles começam a perceber com o tempo, né, que o texto deles é bem diferente da língua portuguesa. Eles começam já a apontar que, nossa, por que o professor de língua portuguesa, de português, coloca um O na frente de um nome masculino, ou A na frente de um nome feminino, né? Eles começam a perceber, eu escrevo o verbo no infinitivo. Claro que eles não sabem o que é um infinitivo, né? Eles mostram, né? Está no infinitivo. E aí eles vão ver no texto que eles já viram aquela palavra, mas que a parte final está diferente, né? Porque o verbo está conjugado. Então, eles começam a perceber e eles começam a comparar, né, o que ele escreve com o texto da língua portuguesa. E aí que a gente começa a trabalhar a língua portuguesa, né? Mas antes disso, a gente tem que ter o respeito com a língua dele. Qual a importância dos ouvintes aprenderem Libras? Acho que a Débora podia responder essa, Débora. Sim, é extremamente importante que todos nós precisamos ter a mente um pouco mais aberta, o coração também um pouco mais aberto, para estar compreendendo a necessidade da comunicação, porque ele não vai ser surdo somente dentro da escola, sabe? Mas voltando para dentro da escola, como há de se comunicar com uma pessoa sem o conhecimento dessa língua, né? E a língua de sinais, todo mundo acha um bicho de 7 cabeças, é um terror. Quando a gente chega, é como se chegasse a salvação eterna, mas na verdade é uma falta assim realmente de conhecer, de se permitir, entender, querer aprender um pouquinho, porque muito dos sinais já está no nosso cotidiano, principalmente os da escola, né? Não tem essa barreira tão grande que se coloca. Eu percebo assim, um desespero muito grande de alguns professores, né? Ai, meu Deus, eu tenho um menino surdo na minha sala, e agora? Eu preciso dar esse conteúdo, como que eu faço?
Como a Daniele falou, né? São coisas simples, é coisa do cotidiano, é coisa do dia a dia, né? E o surdo, além dele ter uma facilidade muito grande espacial e visual, ele tem uma sensibilidade muito grande. Né? Muitas vezes, o meu aluno surdo me mostra coisas que eu não peguei, e isso acontece muito em matemática, em física, em biologia. Às vezes é o próprio aluno surdo que mostra para mim como fazer. Todos deveríamos nos esforçar um pouco, sabe, para ter essa aproximação e para ter essa comunicação. E eles gostam, os que eu conheci, né, conheço alguns, eles gostam muito de ensinar Libras, né? Quando eles percebem que tem alguém interessado em aprender, eles são os primeiros a querer ensinar, porque eles querem conversar. Não adianta nada só uma pessoa dominar uma língua. Ela não socializa. Se só ela conhece aquela língua, ela não socializa. Outras pessoas precisam conhecer para ver, de fato, a inclusão, né, e o convívio social. É responsabilidade de quem ensinar o aluno surdo? Do professor ou do interlocutor? Quem tem que ensinar? Quem tem que avaliar o aluno surdo? Sim. Então, a aprendizagem do aluno, ela é única e exclusivamente do professor. Eu não vou ensinar, eu vou transmitir a informação. Né? O meu papel ali é única e exclusivamente de comunicação. Né? Mas a aprendizagem em si, né, todo o conteúdo, quem traz e quem aplica é o professor. E exatamente ele que vai, ao longo do tempo, observando o comportamento em sala de aula, né, registros no caderno, as provas, as avaliações. Por isso que as provas e os trabalhos, a maioria tem que ser muito bem adaptado, porque dependendo do grau desse aluno, do desenvolvimento dele na área de português, ele vai ter muita dificuldade, até mesmo no enunciado. Então, uma dessas dificuldades, eu faço questão de traduzir e explicar o enunciado. Sim. Agora, aquilo que está ali para ele fazer, com ele. É importante que nessa vontade de adaptar o conteúdo, ele não infantilize, né, para o aluno. Porque eu vivenciei essa questão da prova diferenciada, todos os alunos receberam uma prova dissertativa e o aluno recebeu um desenho para pintar. E aí ele ficou extremamente nervoso, porque ele é um aluno do 3º ano do ensino médio. Então, o professor tem que ter esse cuidado de não tratar também, infantilizar, achando que isso é adaptação, porque não é. Adaptar realmente não é infantilizar, nem para o deficiente auditivo, nem para o visual, nem para o intelectual, nem para o físico, nada. Né? Por isso que a Kelly anteriormente estava falando a respeito da parceria. Né? Tem que andar junto, porque de repente o professor precisa trabalhar determinado conteúdo, tem um pouco de dúvida como fazer adaptações, e aí o interlocutor, o professor da sala de recursos estão aí para ajudar esse professor a criar essas adaptações, se ele tiver alguma dificuldade. Eu queria só complementar, Kátia, a respeito da avaliação. Sim. Acho super importante isso. Em relação às notas. Então, assim, criou-se também uma característica de que se o aluno ele é deficiente, a nota dele tem que ser 5. Isso, falamos da nota de deficiência intelectual. Sim. Isso é uma cultura que se criou. Né? Não sei de onde saiu que a pessoa com deficiência tem que ter 5 e tem que ter o 5 básico, né? Aquela coisa que a gente já conversou várias vezes e que eu insisto em repetir. Uma pessoa não pode ser avaliada pela condição dela. Eu falo isso sempre. Ela tem que ser avaliada pela produção dela. Eu vou dar notas de acordo com o alcance dele até aquele objetivo. Então, se o objetivo é que ele aprenda XYZ, ele chegou lá, então ele tem que ter uma nota referente a isso. Se ele chegou na metade do caminho, ele tem que ter uma nota referente a isso. Se ele não chegou, embora você tenha tentado muito, ele tem que ter uma nota referente. É exatamente o mesmo sistema de notas, né? Para as pessoas com deficiência e para os outros. A questão é que tudo precisa ser registrado.
tudo precisa ser registrado. Se você está dando nota 5 porque ele tem alguma característica, você está atribuindo nota em função dessa característica, isso significa o quê? Que trabalho pedagógico foi feito? Então, eu acho que isso é prejudicial tanto para o aluno quanto para o professor. E a gente precisa mesmo, o tempo todo, tentar desfazer esse mito, porque isso é uma coisa que destrói o desenvolvimento de qualquer pessoa, e eu acredito também no trabalho de qualquer professor. Acho que a Kelly falou bastante, né, Patrícia, sobre a próxima questão que eu ia fazer para você, a respeito da organização entre o interlocutor e o professor regular e o professor da sala de recurso. Se você quiser complementar alguma coisa a respeito disso. E o importante que eu acho também, que, por exemplo, antes de qualquer aula, nós, como interlocutores, a gente tem que ter acesso antes do que vai ser dado. É muito, às vezes, difícil chegar na hora da aula, você ter que procurar alguma coisa, às vezes você não tem nada, aí seu aluno fica ocioso. Isso também é uma coisa que eu gostaria de colocar muito. Exato. Como um professor, Eliana, que não sabe Libras, desconhece Libras, como ele pode fazer para se comunicar com o aluno surdo que usa Libras? Você tem alguma sugestão, assim, de imediato? Lógico que, né, que o ideal seria que os professores aprendessem um pouquinho, pelo menos, né? Isso é óbvio. Mas, assim, de imediato, recebi um aluno surdo, não sei Libras, e aí, como é que eu faço? A Débora falou, né, que uma coisa muito legal, que os surdos são muito acessíveis, né? Sim. Então, importante para eles é conseguir se comunicar, né? Tente conversar com ele. Ele é oralizado, vamos usar isso. Ele faz a leitura labial, vamos usar isso. Não, ele não sabe, mas ele sabe ler, então vamos na comunicação escrita. Vamos no desenho, né? Vamos na mímica, vamos na dramatização, né? Eu acho que o importante é você tentar se comunicar com ele. O que acontece muito é que as pessoas às vezes entram em pânico, né? Então, não vou conseguir, o que eu faço? Não, vai conseguir, calma. Né? Ele entende que você não sabe, ele entende, né, que é difícil, e é só você ter paciência. Só conhecendo a gente consegue uma via de comunicação. E ela é sempre possível, né? Sempre. Legal. A Kelly, quais são os desafios na transposição das duas línguas? Língua portuguesa e Libras e vice-versa. Ok. Então, a língua portuguesa, ela tem uma estrutura totalmente diferente da Libras. A língua portuguesa é oral, ela é auditiva, igual às outras línguas, né? A Libras já é totalmente diferente. Ela é gestual, ela é espacial, ela é visual, né? Então, ela é bem diferente. Então, um erro que muitos cometem, que é difícil mesmo, é você ouvir na língua portuguesa, você pensa com a estrutura da língua portuguesa e você vai ter que sinalizar uma outra estrutura, que é totalmente diferente. Né? Então, o que acontece? Muitos cometem o erro de fazer o português sinalizado. Isso. Né? Pega a estrutura do português, palavra por palavra, e vai sinalizando palavra por palavra. Exato. Tá? Então, o que vai acontecer? O surdo, ele vai pegar algumas palavras e vai tentar ter uma ideia do que você está tentando passar para eles. Talvez eles não consigam interpretar o que você tenta passar, do jeito que é na íntegra. Tá? Outra coisa, dentro da língua portuguesa tem muita metáfora, né? Tem muito sentido figurado, que para eles é diferente. Né? Então, na hora de traduzir isso, a gente não vai traduzir, por exemplo, engolir sapo, né? Ou tô com a corda no pescoço. Você vai traduzir o sentido da frase. É claro que depois você vai que existe assim, a metáfora, se for uma aula disso, né? Mas se for um contexto, uma conversa, você vai ter que traduzir aquilo que significa, né? Né? Então, isso também não é fácil.
em ter uma boa expressão corporal, uma expressão facial, né, que isso faz muita diferença dentro da tradução, dentro da língua, né, o que a gente vê hoje tem na mídia, tem bastante, né, intérprete, né, e eu ouço falar assim, nossa, mas precisa fazer caras e bocas do jeito que eles estão fazendo? Precisa, porque vai dar sempre passar emoção, é necessário, né, Exatamente. eu penso desafio. Dani, é você mesmo. Oi. Dicas para lidar com o aluno surdo. Tá. De modo geral, não é difícil de lidar com os surdos, porque a Débora falou, a Eliane também, eles são muito acessíveis, né? Então, eu penso que algumas dicas assim, importantes, fundamentais, primeiro, nunca falar de costas para a turma, né? Fale de frente com o seu aluno surdo, porque mesmo que você não saiba Libras, ele pode estar fazendo a leitura labial, então sempre de frente, né? Não precisa subir o tom da voz, falar gritando, né? Não fazer pausas excessivas, né? Falar assim muito devagar para ver se ele entende. Não precisa, fale normalmente, né? Também evitar chamar a atenção do surdo se caso ele elevar a voz, porque ele não tem controle do volume, né? Então ele pode gritar na sala de aula, de repente ele pode expressar alguma coisa com a voz elevada, então não chamar a atenção, tem que compreender, né? Deixa eu ver o que mais. Evitar tocar bruscamente no aluno, né? Tocar assim bruscamente, sempre chamar com suavidade, porque o surdo ele pode assustar. Em algo que é muito importante, se você quiser chamar a atenção de um surdo, não grite. Ô, fulano, não grite. Faça acenos com a mão, né? Bata o pé no chão forte, ou bata palma, ou se for possível, é que algumas escolas têm a iluminação geral, mas se for possível, apague, acenda a luz, isso vai atrair ele, né? Outra dica fundamental que eu falei, as colegas aqui falaram, use sempre recursos visuais. Se você não sabe nada de Libras, use gesto, né? Como a Eliane falou, faça mímica, faça a ponte, né? Aponta o que você quer comunicar e sempre procurar manter um semblante positivo. Não fazer cara fechada, porque o surdo, ele percebe, ele tem essa percepção muito aguçada. Então, às vezes, você pode estar transmitindo a mensagem só com sua expressão facial e corporal, e o surdo vai captar isso. Não dá lugar ao nervosismo, né? Porque vai atrapalhar, e nem ao desespero, mantenha a calma, e no fim dá tudo certo. E é importante incentivar sempre esse aluno, e não deixar, gente, ele sem atividade, ele ocioso, incentiva. Não esquecer que ele é inteligente, ele aprende, ele é capaz, ele pode desenvolver, ele só precisa de uma atenção diferente, de um cuidado diferente, de uma adaptação, porque ele não aprende ouvindo, ele aprende diferente dos demais alunos, né? E acho que, assim, para finalizar, nunca enfatizar, ele é surdo, nunca enfatizar, ninguém gosta de ser lembrado que você é diferente em público, né? Então, nunca enfatizar, chame pelo nome, né? E tem aquele cuidado também de não estar expondo o aluno. Essas são algumas dicas, eu não sei se alguém quiser complementar com mais alguma. Acho que a Débora quer completar, a mãozinha está aqui. Sim, eu queria só lembrar que para fazer uma piada com um surdo, você tem que dizer primeiro para ele que você vai fazer uma piada ou uma brincadeira. Porque, às vezes, o professor é um professor muito extrovertido. E aí, o professor pode fazer alguma brincadeira e ele está brincando, mas para o surdo não é uma brincadeira, ainda mais quando expõe a imagem dele, né? Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque como ele, às vezes, ele pode não compreender que ele simplesmente está brincando. Tá bom, dica boa também. E aí, para encerrar, se a Patrícia puder fazer sugestões a respeito desse momento em que nós estamos vivendo, o trabalho remoto, né, para o aluno surdo, como ele pode ser feito?
Kátia, assim, dentro do que eu estou vivenciando, né, nesse período com meu aluno, o que eu estou conseguindo fazer com ele, que é o que eu mais tenho acesso a ele, é pelo WhatsApp. Uhum. É por vídeo chamada mesmo, não, assim, não tem outro aplicativo, outro jeito de acessá-lo, né? Inclusive, foi bacana que teve um dia que eu e a professora de português, nós três estávamos juntos, fazendo uma videochamada com ele. Ah, que legal. Uhum. Foi muito bacana isso. E assim, não é que seja fácil, porque eu acho, pelo menos com o meu aluno, que ele não tem Libras fluente, né? Ainda está aprendendo. Então é muito difícil, mesmo por videochamada, porque eu percebia que tinha momentos que ele não entendia, teve momentos que eu tive que pegar o notebook, colocar imagens no notebook para poder conseguir que ele entendesse o que era para fazer na As gambiarras pedagógicas, né? A gente está ficando especialista nisso. Olha, peguei um globo terrestre, mostrava para ele, aí punha um mapa no notebook, foi assim. Mas eu consegui, isso que importa, Isso né? que interessa. Então, assim, nós combinamos, ele pega atividade na escola, né, e leva para casa, e toda atividade eu entro em contato com ele por videochamada. Legal. E as atividades são promovidas pelos professores das disciplinas. Sim, a gente tem conversado bastante, né? E aí a gente vai se comunicando. Alguém mais quer sugerir alguma coisa, né, para ensinar? A Dani levantou a mãozinha. Vamos lá, Dani. Kátia, uma coisa que deu muito certo aqui com o meu aluno, eu baixei um aplicativo que é um gravador de tela. Então, eu também uso o mesmo recurso que a Patrícia, eu faço as videochamadas, e às vezes a gente produz tanta coisa boa ali, né, em Libras, e depois, para ele escrever, ele tem dificuldade com a escrita, muita. Na verdade, ele não escreve, né, ele não codifica tudo, uma palavra ou outra e tal. Mas a produção dele, assim, na videochamada é tão boa que aí eu baixei esse aplicativo, eu faço a captura dessa tela da videochamada e eu reporto para o professor, faço a voz e coloco para o professor, né? Muito legal. E tem dado muito certo. Muito legal. Eu observei que ficou menos cansativo, né? E é um registro, né? Não é um registro escrito, mas é um registro. É um registro, claro. Valorizando a Libras, inclusive, né? Sim, é aquilo que o aluno tem potencial, né, para fazer. Muito legal a ideia. Mais alguma coisa, meninas? Alguma sugestão? Eu não sei, eu acho assim que a gente, os professores, eles poderiam pensar assim, nesse momento de preparar atividades para eles que sejam atividades mais curtas, né? Ser mais objetivo, né? Ser mais direto com eles, né? Com muitos recursos, igual a gente falou. Às vezes, em vez de uma atividade, um vídeo, alguma coisa pequena. E assim, às vezes, em vez deles escreverem, né, como a Dani falou, que eles têm, lógico, muita dificuldade, a gente sabe disso, por que não gravar um vídeo, né, em língua de sinais, como atividade, né, retorno dessa atividade, sei lá, uma reescrita de um texto, por exemplo, ou falando o que ele entendeu sobre o assunto, né? Então, eu acho muito válido isso. Sim. A gente pode usar desses recursos, né, como a Dani falou, né, para estar avaliando e até passando atividade para eles, né, e que ele responda da forma que ele consiga, né? Eu acho que seria o mais importante que a gente poderia estar falando. Como a Dani falou, né, se precisar, ele fazendo Libras, depois vocês podem fazer o áudio, né, para o professor entender, né, é muito legal, as ideias são muito boas. E a Dani?
Então, a gente fez essa semana que passou, não essa agora, semana passada, e deu muito certo, foi assim, um resultado além do que a gente esperava. Trabalhar a questão interdisciplinar. Então, com uma única atividade, a gente trabalhou 4 disciplinas. Trabalhei história, português, química e biologia com uma única atividade. E sabe o que era? Era sobre o sobrenome. A professora de português deu um poema e coisas têm nome e pessoas sobrenome. E com isso eu trabalhei história do sobrenome, eu trabalhei a genética, né, a árvore genealógica, trabalhamos o cladograma em biologia e trabalhamos também questões de mapa, né? Por exemplo, o aluno tem o sobrenome Oliveira, veio de onde? Portugal. Portugal fica onde? Na Europa, então eu trabalhei geografia também. Então, com uma única atividade simples, né, nós conseguimos extrair essa questão interdisciplinar e foi muito, muito bom a produção do aluno. Eu imagino que isso tenha sido muito rico para ele e para os professores também, né? Porque vocês trabalharam em equipe. Foi uma experiência nova, Muito legal, muito. E é o ideal, né? Que bom saber de tudo isso. Meninas, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês. Assim, foi muito bom ter vocês conversando e transmitir todas essas informações aos professores do ensino regular. Eu acredito que eles aproveitaram muita coisa do que vocês disseram. Obrigada, professores que acompanharam a TPC. Esperamos que, de fato, seja útil para você, que você reflita nessas sugestões, nesse bate-papo todo. A intenção é fazer com que todos nós possamos refletir a respeito da nossa prática, né? E a intenção de caminhar junto, a intenção de continuarmos sendo parceiros. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada, meninas, pela participação. Deus abençoe vocês. Beijo, beijo. Tchau. Boa noite.